temporários. Hoje nós vamos se deter num material apenas, conforme está no nosso plano de ensino, o cimento de ionômero de vidro. Esse material, nós vamos já ter a oportunidade de manipular ele na próxima quinta, junto com com hidróxido de cálcio, né, e os materiais biocerâmicos que nós vamos abordar. Então, queria começar essa aula destacando um videozinho, vamos colocar aqui, para que vocês possam já visualizar como é que funciona esse material, após os principais passos de manipulação. Nós temos um sistema pó e líquido, né? Temos que homogeneizar o pó. É muito importante aí as questões já a partir de agora de dosagem. Então, nós temos uma colher dosadora, né? Nós vamos colocar 2 colheres dosadoras do pó para, respectivamente, 2 gotas do líquido. Então, é importante dispensar a primeira gota do líquido. Aqui são 2 gotas, né, que foram formadas pela ação da gravidade, com a espátula 24, iniciando o processo aqui de manipulação. Notem que é uma manipulação mais não tão vigorosa, é uma manipulação mais tranquila, no sentido de aglutinar apenas o material, misturando pó e líquido. E a gente pode, então, aí, em torno de 30 a 40 segundos, obter uma massa homogênea, né? E nós vamos usar depois a famosa seringa Centrix, que vocês adquiriram aí no instrumental de vocês, carregadas, então, com esse material, colocando o êmbolo. E agora, inserção aí da ponteira na seringa para facilitar a injeção desse material. Então, ali demonstrando a inserção do material através da seringa Centrix, obviamente um processo muito mais tranquilo, previsível e fácil de executar do que se a gente levar diretamente o material com o instrumental. Então, o que a seringa Centrix faz? Elimina a presença de bolhas, ou diminui drasticamente, né? Ela facilita, né, a inserção do material, que é um material fluido, que ele vai passar por um processo de reação de presa, ele vai, entre aspas, endurecer. Nós vamos abordar depois a reação de presa específica, né, que se chama gelificação desse material. E ele vai passar, então, por um estágio mais fluido, até porque vai permitir a adaptação às paredes da cavidade, o que é muito importante, né? Para todos esses materiais que nós vamos começar a abordar agora, que são materiais, a maioria deles materiais restauradores temporários, começar a abordar a importância que se tem de fazer uma boa adaptação no cabo superficial, diminuindo, assim, as chances de infiltração marginal ou excessos que possam atrapalhar a oclusão ou até facilitar aí alguns outros aspectos de degradação do material. Então, é importante fazer isso já utilizando mão aí da seringa Centrix. Mas o que a gente pôde ver lá no início é que nós temos uma apresentação comercial pó e líquido, tá? Aqui o líquido, aqui o pó, uma colher dosadora e já vamos abordar em vários materiais aí de cimentos temporários a importância da gente manipular corretamente esses materiais para que nós tenhamos o máximo de propriedades mecânicas que eles nos proporcionam. Destacando, a maioria deles são materiais temporários. Isso não vale para todas as aplicações, mas via de regra são materiais temporários. E esse material que nós vamos abordar no dia de hoje, então, é especificamente o cimento de ionômero de vidro. Vou projetar aqui. É um material, então, como os demais, que é um cimento. Quando a gente fala em cimento, nós estamos falando já, no caso aqui não é um cimento resinoso, enfim, vocês já tiveram uma noção da composição dos materiais compósito, né, que é uma mistura aqui de blendas monoméricas, monômeros, principalmente o bis-GMA, TEC-DMA, o DMA, EMA e partículas de vidro. Nesse caso aqui nós temos um cimento em que nós vamos ter a participação de água e uma reação tipo ácido-base. Então nós vamos ver como isso se processa na prática, né, qual a importância clínica desse tipo de reação de presa que esse material tem e os cuidados, obviamente, que nós vamos ter que prestar atenção quando a gente utiliza cimentos de ionômero de vidro e indica eles na odontologia. Tá? Então, essa é a... Deixa eu só projetar aqui para facilitar a visualização de vocês. E eu vou pedir um pouco da compreensão de vocês, que a partir do momento que eu começar a projetar aqui, eu perco aqui a tela, então depois a gente abre para perguntas, né? Eu dou umas paradas durante a aula para que a gente possa, então, se alguém quiser postar alguma pergunta ou se quiser, no devido tempo também, quiser ficar à vontade para
chamar por áudio, se algum não entender alguma coisa. Então, a gente vai se entendendo aqui, vamos avançando nessa aula remota, tá bem? Então, eu não vou conseguir visualizar aqui que as perguntas que vocês forem fazer agora, pelo menos por um determinado tempo, enquanto eu estiver projetando a aula, mas vocês fiquem à vontade aí, deixem registradas dúvidas, ou, se necessário, podem, então, acionar o áudio aí para que a gente possa explicar melhor. Então, vamos, a partir desse momento, então, perco aqui a tela de vocês. Bom, então, os genomes de vidros é um nome genérico, é um grupo de materiais que são compostos basicamente por pó de vidro de silicato e uma solução aquosa de ácido poliacrílico. Então, no pó nós temos os vidros de silicato, falando assim genericamente, e no líquido, basicamente, o principal composto é o ácido poliacrílico. Então, aqui, para que a gente possa ter uma ideia, nós vamos ter a sílica, a alúmina e o fluoreto de cálcio, que são os principais componentes do pó. Além disso, fluoreto de alumínio, fluoreto de sódio, fosfato de alumínio. Mas, via de regra, nós vamos ter no líquido, né, a solução aquosa de ácido poliacrílico, que também é composto, obviamente, por outros materiais. E, entre eles, o ácido poliacrílico, que é o principal componente, o ácido itacônico, o ácido maleico, o ácido tricarboxílico, o ácido tartárico e a água. Tá? Então, basicamente, o que nós vamos ter aqui é uma reação do tipo ácido e base. Vocês lembram lá da química? Nós temos, quando a gente tem uma reação ácido-base, nós vamos ter uma reação que forma sal e água. Então, a água está presente aqui no composto, nós vamos depois abordar melhor a importância que ela tem. E nós vamos ter a degradação aqui, formação de uma matriz de polissais, que vai, obviamente, nos proporcionar um tempo, enquanto ela estiver plástica, para que a gente possa manipular esse material e colocar as cêntricas e inserir na cavidade. Vocês vão ter, e isso faz parte do processo, né? Alguns de vocês, talvez a maioria, talvez vai ter algum problema no início em relação a controlar esse tempo de trabalho, porque uma vez que o tempo de trabalho se processa, o material deixa de ser plástico, ele se gelifica de uma forma mais significativa, a gente já não consegue mais injetar esse material usando a seringa Centrix. Então, isso faz parte. A gente vai ter que descartar a ponteira da seringa, vai ter que fazer uma nova manipulação, fazer de uma forma rápida a inserção desse material, uma vez que ele deixa de se tornar plástico, que ele adquire presa, aí nós vamos tomar cuidado, obviamente, com a questão de proteção desse material, nós vamos verificar isso em seguida. Tá? Mas, via de regra, é um material que vai exigir uns cuidados a mais, não é tão simplificado assim a manipulação e aplicação dele como a resina composta, que vocês já viram, mas, obviamente, é um material que pode contribuir muito aqui para as nossas práticas diárias aí, clínicas. Então, quando bem indicado, bem manipulado e uma técnica de aplicação correta, ele vai nos proporcionar aí bons tratamentos. Então, o importante aqui é prestar atenção em detalhes, né, que a gente vai ter que executar, que eles são mais críticos, obviamente, do que um material que já vem pronto para uso, como é o caso de uma resina composta. Não precisa mistura e manipulação. Então, nós temos partículas de vidro, ácido polialquenóico, isso nos proporciona diversas outras possibilidades. Tá? Então, essa forma mais convencional, que já é uma marca comercial bastante conhecida, o Vidrion, vocês vão ter a oportunidade de manipular na clínica. Os ácidos formados aí, eles vão facilitar a dissolução das partículas de vidro, que é um vidro ácido solúvel, que nós temos a composição dos cimentos de nome de vidro, e o ácido que vem na parte do líquido, do ácido poliacrílico, ele vai ser, então, importante para fazer essa dissolução dessas partículas vítreas e, consequentemente, a geração de um gel de polissais, que é o que dá as características como material odontológico durante uma reação de presa, né, e a inserção na cavidade, como é o caso do cimento de nome de vidro. Então, nós temos também outros componentes, o ácido itacônico também, que são vários outros aditivos que vão ser colocados no líquido, aqui com a função de reduzir a viscosidade do líquido, né, adequando, obviamente, as condições de manipulação. O ácido tartárico aqui vai também controlar a taxa de reação, vai diminuir algumas características, vai melhorar, quer dizer, algumas características da manipulação, diminuir a viscosidade também. Tem a ver com prazo de validade e tempo de trabalho, tempo de presa, a quantidade correta do acréscimo do ácido tartárico no líquido desses materiais. Agora, tenho para dizer para vocês que
a gente faz toda uma classificação, uma maneira assim analítica, né, de dividir os assuntos. Só que as coisas são um pouquinho mais complexas quando a gente começa a avançar em termos tecnológicos. Só para dizer para vocês que nem todas as situações nós temos todos esses componentes presentes no líquido. Nós podemos sim ter componentes, como eu falei, ácido tartárico e demais ácidos, que podem ser liofilizados e inseridos no pó. Basicamente, o que é o processo de liofilização? Quem conhece sabe que é um equipamento que ele faz aí, trabalha aquele ponto crítico da água, faz a sublimação sem passar água. Primeiro ele vai congelar, depois ele vai provocar a extração da água, um processo chamado sublimação, ou seja, a água sai do estado sólido direto para o estado gasoso, e vai desidratar, né, o que tiver submetido aí à liofilização, seja alimentos, isso está presente em alguns cafés, alguns alimentos. É uma forma também de aumentar o prazo de validade e de manter os produtos e insumos, produtos químicos, né, de uma maneira também bastante estável. Utilizado em componentes de vacina, alguns antibióticos já vem com pó liofilizado, né, que a gente vai misturar com a água para ativar ele. Então, isso dá bem mais estabilidade e provavelmente é um dos princípios que se utiliza o processo de liofilização presente nos ionômeros chamados anidros, ionômeros de vidro, né, em que nós temos somente a água na parte líquida, né, e todos os demais componentes estão liofilizados no pó. Então, uma vez que a água entra, ela vai ionizar os íons hidrogênios e aí vai processar o restante da reação necessária para a presa do material, ou especificamente falando, a gelificação. Nós vamos considerar a aplicação desse método de ionômero de vidro, principalmente em odontopediatria. Por que odontopediatria? É um material que não vai ter a longevidade como da resina composta, mas muitas vezes nós não precisamos de longevidade. A gente está tratando um dente tecido, já no estágio final de esfoliação, enfim, um estágio de erupção de dentes permanentes, a gente vai colocar na balança, a gente vai preferir muitas vezes a conveniência de aplicação, a facilidade de aplicação, o controle, que daqui a pouco você não precisa ter um campo com isolamento absoluto, como a resina composta. Então, vários fatores vão pesar no sentido de conveniência, de ser procedimentos rápidos, quando você tem uma colaboração ainda limitada da criança, você está naquela fase ainda de ganhar a confiança de uma criança, enfim, se você puder fazer com ionômero, combinando técnicas aí de remoção parcial da dentina cariada e outras alternativas, muitas vezes isso é mais importante do que a longevidade que a gente tanto fala, né, como a propriedade desejável aqui da maioria dos materiais. Aqui demonstrando aqui nesse exemplo uma das formas de aplicação do ionômero, que é selamento de fósforas e fissuras. Tá? Bom, isso aqui nós poderíamos discutir muita coisa, mas quando indicado na odontopediatria, cumpre com aquela ideia de colocar um material que vai se degradar, que vai quebrar aqui na superfície, mas daqui a pouco esse dente está erupcionando, há uma dificuldade de utilização da escova dental, não há tanto os pais como a criança ainda não conseguem fazer uma boa higienização na superfície oclusal do dente, deixando ele sujeito a cárie. Então, essa técnica aqui, enquanto o dente está erupcionando, é algo também bastante difundido, principalmente em outras escolas, mas está aí uma das aplicações do cimento do ionômero de vidro. Vou deixar, obviamente, para que a abordagem dos selantes de fósforos e fissuras seja, obviamente, melhor explorada pela odontopediatria. Vão ter muito mais propriedades que eu para falar sobre as indicações. Mas, quando indicado, é uma das aplicações recomendadas dos cimentos de ionômero de vidro. Outra forma outros setores de aplicação é a ortodontia, em que eu vou ter, basicamente, a utilização de cimentos de ionômero de vidro para cimentação de bandas ortodônticas. Né? Então, aqui essas bandas, né, que fazem parte da estruturação de aparelhos, né, ortodônticos, e aí elas necessitam ser cimentadas, e aparece aqui um dos melhores materiais que está presente tanto na versão quimicamente de ativação convencional, ativação química, mistura pó e líquido, como pode estar presente também uma variação dos cimentos de ionômero de vidro, que envolve componentes resinosos, né? Mistura de resina com ionômero de vidro, que confere ao material a possibilidade de a gente determinar o final do tempo de trabalho, ou seja, acelerando a reação de apresa, utilizando o fotopolimerizador. Então,
os ionômeros fotopolimerizáveis. A gente aciona o fotopolimerizador, se não quer esperar o tempo da reação química, prontamente o material toma presa, graças aos componentes que vêm da resina composta, que conferem essas características dos ionômeros de vidro fotoativados. Bom, na dentística também nós temos situações de restaurações temporárias, nós temos outras situações, por exemplo, em que o paciente chega e nós não temos como fazer todo um processo aqui de readequação do meio bucal. Então, aquelas situações de cárie rampante ou paciente que chega com várias lesões, nós vamos, obviamente, se esforçar para tentar resgatar a condição de saúde bucal desse indivíduo, fazendo o selamento dessas cavidades de uma maneira que inicialmente pode não ser a mais estética, mas vai ser a resolutiva aí no sentido de a gente trabalhar aí o controle do biofilme, recuperar esse paciente para depois sim fazer a remoção dos ionômeros de vidro quando a gente colocou nessa parte, nessa posição anterior dos dentes, né? E colocando assim depois resina composta. Mas para uma situação mais de tratamento de choque, vamos dizer assim, entre aspas, né? Nós temos aí a indicação do cimento de ionômero de vidro. E restaurações temporárias também, então ela cumpre aquela função também de ser um material que vai ter adesividade, nós vamos ver isso melhor detalhado depois, tem um bom selamento e que vai cumprir aí, se a ideia for um material temporário, uma missão importante, podendo inclusive depois ser rebaixado para a colocação de resina composta. Ele é compatível à resina composta. Vocês vão ver que nem todos os materiais temporários são compatíveis com a resina composta. Mas no caso do cimento ionômero de vidro, utilizado como material temporário, a gente pode simplificar o tratamento posterior com remoção da camada superficial desse ionômero e acréscimo aí de resina composta, deixando o cimento ionômero de vidro no fundo da cavidade. Aqui, em situações de endodontia, onde eu tenho acesso endodôntico, né, preparo coronário, remoção aqui do teto da câmara pulpar, para entrar com a lima endodôntica, né, e tratar o canal do paciente. Obviamente, nós não temos, nem todos são os casos de tratamento endodôntico de única sessão. Quando envolver mais de uma sessão, a gente coloca lá uma bolinha de algodão para facilitar depois, quando da remoção da restauração provisória, o reingresso ao canal radicular, ou seja, o acesso, né, para que seja mantido, que a gente não faça nenhum tipo de iatrogenia, como lesões ali, perfurações, facilitando assim depois um segundo tratamento quando a gente for remover essa restauração temporária. Então, já que é a coisa que estamos falando de temporário, aparece aqui um cimento ionômero de vidro com um material que tenha adesividade, tem um bom vedamento e satisfatório aí para essas condições de material temporário na endodontia. Nós temos algumas questões que ele pode ser usado para cimentação, aqui demonstrando cimentação de pinos de fibra de vidro, pinos então usando aqui a função cimentação, bem como cimentação de prótese. Claro, aqui um aspecto inicial após a cimentação, que tem que tomar um cuidado muito grande, né, com a utilização de fio dental, e instrumental aqui para acabamento, para não deixar, obviamente, esses excessos. Isso deve acontecer tão logo o material seja inserido, que é mais fácil, obviamente, de remover. Então, mais do que simplesmente só ser um material excelente aí para a questão da cimentação, temos que, obviamente, de tomar cuidado com a saúde gengival, deixando um excelente acabamento de margens. Mas aqui demonstrando aqui uma das aplicações de cimentação de restaurações indiretas. Então, essas duas restaurações foram confeccionadas fora da boca e aqui está sendo cimentada utilizando uma consistência de cimentação de alguns ionômeros de vidro que são indicados para isso. Nós temos, então, além disso, o proporcionamento manual, que já acabei de mostrar para vocês no início da aula, onde nós temos uma mistura pó e líquido, né? Para cada colher dosadora de pó, nós temos uma colher, quer dizer, uma gota de líquido, tá? Os materiais são proporcionados já dessa forma. Ou nós podemos ter uma forma pré-capsulada, essa cápsula que a gente vai apertar aqui, esse êmbolo, né? Ela vai... O que nós temos nesse momento é uma separação aqui entre pó e líquido aqui dentro. Já está, obviamente, pré-dosado, já está tudo certinho aqui dentro. Quando a gente pressionar esse êmbolo, apertar ele vai romper o invólucro e vai colocar pó e líquido em contato. Além disso, quando a gente acionar o amalgamador,
que é um agitador mecânico, né, ele vai fazer a mistura propriamente dita, eliminando assim a necessidade de utilização de espátula 24, bloco de vidro, placa de vidro ou bloco de papel. E, além do mais, ele vai ter essa ponta dosadora que já vai também facilitar, não vai ser necessário nem utilizar a Centrix. Então, com esse aplicador, com material que sofreu agitação mecânica fazendo a mistura pó-líquido, né, após a gente apertar o êmbolo, né, e misturar, a gente vai chegar com esse dispositivo e vai injetar como se fosse utilizando a seringa Centrix. Só que, obviamente, de uma maneira muito mais conveniente, sem precisar sujar a placa, do modo mais rápido e mais, de certa forma, até mais eficiente para a mistura pó-líquido, já, dosagem já realizada pelo fabricante. E aqui no último exemplo, um sistema pasta a pasta. Tá? Aqui nós temos um tipo de embalagem que, quando a gente tirar essa ponta aqui, a gente vai apertando, ela vai fazer uns barulhinhos de clique, né? E ele vai empurrando, né, esses dois êmbolos aqui internos, e aí vai fazendo já uma dosagem já bem equilibrada, bem feita de cada um dos componentes, pasta A e pasta B, para a mistura posterior. Então, os três tipos de manipulação possível: manual, o de cápsula e o sistema pasta a pasta, conforme demonstrado aqui. Bom, de acordo com a ISO 9917, que é a norma para produtos odontológicos de cimentos ácido-base pó-líquido, ela vai classificar os isônomos de vidro, prestem atenção aqui, importante destacar, vai classificar os isônomos de vidro em três tipos. O tipo 1, nós temos um material para cimentação, isônomo de vidro para cimentação. O tipo 2, materiais indicados para restauração. E o tipo 3, indicado para forramento e confecção de base em restaurações. Qual a principal diferença entre eles? Basicamente, a granulometria das partículas de vidro, que vão ser menor no tipo 1 do que um tamanho intermediário para o material restaurador e maior esses grãos de vidro para o forramento. Isso, obviamente, vai conferir uma série de características e nós vamos ter, ao final da manipulação propriamente dita, quando o material é de cimentação, com tamanho de partícula de 15 a 20 micrômetros, nós vamos ter, então, uma formação aqui de um fio. A gente confere, né, com a espátula, né, quando a gente termina de manipular, se nós temos essa consistência aqui de fio, indicando, quanto mais esse fio que ele, obviamente, ele é alongado, com essas partículas finas, é o nome de vidro de cimentação, e um aspecto brilhoso, indicando que nós temos o ácido poliacrílico, né, que está reagindo ali, que vai permitir com que, uma vez que tem esse aspecto brilhoso, que eu injete esse material com a seringa Centrix ou, em algumas situações, até faça a inserção com espátulas no interior das cavidades. Tá? Então, se não tiver brilho, pessoal, não tem como. O material fica borrachoide, perde toda a plasticidade e não é possível inserir na cavidade. Então, enquanto ele tiver brilho e tiver essa consistência, com esse aspecto de dois cones, olha só, dois cones invertidos, unidos pelo ápice. Obviamente, no cimentação, um cone alongado, dois cones alongados, cones invertidos, unidos pelo ápice, indicando que o material está pronto para inserção na cavidade. Tá? Se a manipulação deu certo, se o proporcionamento pó-líquido foi bem realizado, nós vamos ter essa consistência aqui, então. Aqui também outro exemplo de cimentação nós temos aqui dois ponchos que foram preparados, restauração indireta, restauração metalocerâmica, que foi cimentada com cimento de ionômero de vidro. Aqui fazendo o processo de cimentação, depois limpeza aqui de margens e acabamento de margens, como deve ser feito para preservar a gengiva. Bom, o segundo tipo é o ionômero de vidro restaurador, que nós vamos ter um tamanho intermediário de partícula, né, de 45 a 50 micrômetros. Também vai formar esses cones unidos, invertidos pelo ápice, obviamente menor do que o ionômero para cimentação. Pessoal, quando a gente fala de ionômero tipo 1, 2 e 3, muito mais... Qual é a importância disso tudo que a gente está abordando agora? É verificar, quando vocês pegam um cimento ionômero de vidro, essa letrinha final aqui, ó. Aqui nós temos uma marca da FGM, Maxion R. O que é a letra R? Indica função restauradora, ou seja, nós estamos diante de um ionômero de vidro tipo 2, indicado para restauração, que é diferente da cimentação. Eu vou preferir utilizar esse material aqui, obviamente ele é indicado para
restauração e não cimentação. No caso anterior, nós temos a letra C, denominando que o material é tipo 1 e é para função cimentação. Eu já demonstrei aqui uma função restauradora, né, do material. Vocês notem que, obviamente, não vai ser um material estético como é a resina composta, tá? Mas é um material, obviamente, que, de acordo com as marcas, enfim, ele pode ter algumas características de manter uma coloração amarelada semelhante à cor do dente. Alguns outros materiais não têm essa preocupação, deixam o material uma consistência esbranquiçada, tá? Alguns profissionais até preferem, que fazem restaurações provisórias, não gostam de ser um material altamente estético, porque aí vai lembrar o paciente de retornar ao consultório para trocar aquela restauração. Já vi situações até de dentistas que utilizam um nome de vidro azul para fazer essas restaurações temporárias, para fazer com que ou seja, para lembrar o paciente que ele tem que retornar para substituir esse material, uma vez que ele não tem a longevidade de uma resina composta para ser indicado como uma restauração definitiva. E aqui outro exemplo de aplicação, nós temos lesões classe 5. Aqui, enfim, antes de pensar em estética, nós temos obviamente que selar essas cavidades, reforçar a necessidade de uma boa higienização ou identificar os fatores, né, que estão provocando isso. Às vezes pode ser algo que não necessariamente seja único exclusivamente a escovação em si, nós vamos ter que identificar. Temos pacientes que são acometidos por quimioterapia, radioterapia, que tomam remédios muito ácidos, né? Enfim, várias condições médicas que às vezes levam a uma situação igual a essa de dissolução aqui do esmalte da região cervical. E aqui é uma das possibilidades, então, temporariamente utilizar um cimento nome de vidro, uma vez que dos cimentos é o único que conseguiria aderir aqui por ter adesividade. Tá? Então, se o material tem adesividade, pode ser indicado. Outros cimentos temporários, conforme a gente vai ver nas próximas aulas, não vão poder ser indicados para situações como essa. Tá? Só a resina composta, mas dos temporários, o cimento do nome de vidro para sua função de adesividade, que cumpre com os requisitos para ser utilizado em restauração classe 5. Aqui eu tenho para base e forramento. Eu tenho aqui dois cones também unidos, dois cones invertidos unidos pelo ápice. Então, demonstrando que no final da manipulação, quando a gente utiliza a espátula 24, faz a dosagem pó e líquido, faz a mistura propriamente dita, nós vamos ter essa consistência aqui. Aqui, materiais de forramento são usados no fundo da cavidade. Às vezes, nós vamos abordar isso também na aula prática, né? Ele vai servir também como um reforço do cimento de hidróxido de cálcio. Uma vez que o cimento de hidróxido de cálcio é altamente solúvel, ele vai ser colocado várias vezes em cavidades muito profundas ou com exposição pulpar. Quando se aplicou hidróxido de cálcio, o próximo material que vem na sequência é o cimento de ionômero de vidro. E que depois pode ter um outro material por cima dele, que é a resina composta. Então, imagine que nessa restauração aqui, que não dá para ver, a restauração está concluída, eu posso ter hidróxido de cálcio lá no fundo, cimento de hidróxido de cálcio, uma camada de base de cimento de ionômero de vidro, restrita, obviamente, a proteção do cimento de ionômero de vidro lá no fundo da cavidade, e o restante, toda a restauração sendo feita com resina composta. Mas eu vejo, então, na superfície só um material, mas aqui dentro, acreditem, nós podemos ter 3 materiais combinados. E como selante de fósforos e fissuras, que já mostrei para vocês. Bom, eu vou fazer aqui um checkpoint. Se alguém tem alguma pergunta. Bom, estou vendo aqui a pergunta da Daniela. Professor, o escurecimento do dente depois de usar a banda tem relação com esse material ou por conta da tração que ocorre com o tratamento? Sim. Bom, esse escurecimento ele pode se dar por diversas formas. Uma delas pode ser até pela oxidação, né? Que não dá para a gente imaginar que todos os materiais que vão em boca têm são estáveis, né? Algum grau pode ter de oxidação da parte metálica. E o ionômero de vidro é um material, vamos dizer assim, mais poroso do que a resina composta. Então, ao longo do processo aí de
tempos e tempos, né, a gente manter ele em boca, obviamente ele vai ser permeado por alguns produtos da nossa dieta alimentar, que pode deixar esse material mais escurecido. A resina, ela consegue, obviamente, ter maior estabilidade do que o nano de vidro, estabilidade química e de alteração de cor, graças à sua composição. Aqui não, aqui nós temos um material em que a água, ela faz parte do processo de reação de presa. Só porque a gente está fazendo aula remota, está agitado aqui, aqui em casa hoje os sons. Mas, via de regra, então, sim, a gente pode ter um material que tem adesividade, mas ele está, assim como qualquer outro tipo de cimento, ele está mais sujeito à alteração de cor do que a resina composta. Tá? Então, perfeita colocação. Tem a ver com a capacidade de, vamos dizer assim, quase com um efeito esponja através do tempo do cimento de vidro, mas também não vamos botar a culpa só no material de cimentação, porque eu posso ter algum grau de oxidação das bandas ortodônticas, tá bem? Além do mais, as questões de higienização, dificuldade de acesso, enfim, porque não é fácil, o cais da escova não entra e que, obviamente, vão ficar mais manchados. Aí a importância depois, na hora da remoção do aparelho, fazer uma boa limpeza, né? Limpeza essa que deve ser cuidadosa, muitas vezes para remover resinas, resquícios de material, vai várias sessões, não vai ser uma única sessão que para remover excessos, vários polimentos, enfim. Então, é algo bastante trabalhoso, inclusive a necessidade de detectar o que é material restaurador, material temporário, de esmalte, para que a gente faça uma remoção seletiva, senão já sai removendo tudo, né? Tomar cuidado com isso também, porque é algo bastante detalhado aí, essa limpeza, essa profilaxia e remoção de materiais restauradores, materiais de cimentação, após a remoção de aparelhos ortodônticos. Não sei se era isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Quiserem usar o áudio, quiserem colocar aqui, digitar. Vou aguardar aqui mais uma pergunta, então. A gente segue aí, né? Pessoal, tá tranquilo? Estão conseguindo visualizar a aula? Se quiser dar um ok aí. Se está tudo certo, se a visualização está correta, se o som está apropriado também, né? Fique à vontade aqui para enviar um feedback. Quanto tempo dura a restauração de cimento no de vidro? Boa pergunta. Bom, assim, ó, é um material para função restauradora, é um material temporário. Então, mostrei para vocês aquele exemplo ali da endodontia. A gente vai deixar um tempo essa restauração, onde a função aqui é apenas selamento. A gente vai remover a restauração para continuar o tratamento endodôntico. Bom, em termos gerais, assim, quanto mais a gente deixar cimento de nome de vidro numa superfície oclusal, pode ter certeza assim, ó, que ele vai estar muito mais suscetível a desgaste, a alteração de cor, aquele efeito mais opaco que o material vai adquirindo com o passar do tempo, absorção e solubilidade, não vai ter estética da resina composta. Então, assim, ó, é meio que, vamos dizer assim, não seria um jogo justo a gente comparar cimento de nome de vidro com resina composta. Ele não compete com resina composta, é impossível. Tanto é que alguns materiais foram sendo misturados com resina composta, até a gente precisou brincar. Se nós tivermos uma linha, né, aqui nessa mão posso ter ionômero puro, nessa outra mão aqui, traçando uma linha entre elas, resina pura. Nós tivemos tentativas de misturar maior quantidade de ionômero, pouca de resina, isso foi evoluindo, o pessoal foi verificando que as propriedades melhoravam, e no final nós tivemos materiais que eram basicamente resina composta, chamada compômero, resinas poliácidas modificadas, com maior componente de ionômeros, onde a reação ácido-base é predominante, e aqui resinas compostas, onde obviamente eu tenho a reação de fotoativação e alguns componentes de ionômero de vidro. Então, quanto mais resina foi se colocando, percebeu-se que as propriedades foram melhorando. Daí eu costumo dizer assim, ó, que nessa linha do tempo foram avançando, até chegar no momento que se tirou e o nome ficou só com resina. Se a escolha é fazer essa decisão, obviamente, resina vai sempre levar vantagem no quesito longevidade, manutenção de estética, manutenção de cor, brilho, enfim. E também nós temos uma vasta variação de cimentos de nome de vidro. Alguns, obviamente, são feitos para
para ter mais durabilidade do que outros. Mas, via de regra, a primeira opção restauradora direta aí, seria a resina composta, em detrimento de cimento nome de vidro. Agora, quando a gente avalia materiais temporários, obviamente, é um dos cimentos que melhor vai ter longevidade quando comparado aos demais que a gente vai abordar na próxima aula. Tá? Então, não sei se deu para entender, mas resina composta tem seu lugar no espaço, ela não compete com o cimento de vidro quando a gente quer uma restauração de longevidade. Por outro lado, nós temos materiais envolvidos, né, de alta viscosidade, indicados para tratamento restaurador traumático, e aí sim são materiais formulados para que tenham o máximo de longevidade possível dentro de um cenário de ser um cimento ácido-base, por exemplo, em situações em que é feito aquele primeiro tratamento, né, em populações, isso era muito comum na África, né, onde o pessoal sem recursos, equipes odontológicas, enfim, tentava fazer tratamentos com a inserção de cimento nome de vidro da técnica TRA, ou ART, denominação em inglês de tratamento restaurador atraumático, sem utilização de rotatório, apenas com a curetagem, né, de cárie. Então, nessas circunstâncias, sim, eu posso ter materiais dentro dos nomes de vidro que vão durar mais que outros, mas eles nunca vão ter a durabilidade, a longevidade, pelo menos na superfície de uma resina composta. Tá? Obviamente, comparando aqui situações entre materiais, sempre a resina composta vai ter maior excelência, maior longevidade que os cimentos de nome de vidro. Ok? Bom, vamos então retornar aqui para a projeção. E aí, se alguém tiver mais perguntas, por favor, fique à vontade. Faça aí suas perguntas e comentários que depois a gente aborda aí na próxima parada. Bom, em relação à composição química, nós podemos ter o nome de vidros convencionais, que são basicamente isso que eu tenho mostrado para vocês até então, mistura pó e líquido. Posso ter o acréscimo de reforço por metal. Nós vamos ver aqui o acréscimo de metal na parte do pó dos cimentos de vidro e o que isso confere em termos de longevidade também. Podemos ter o nome de vidro de alta viscosidade, como é o caso que eu acabei de citar, também tratamento restaurador atraumático, também usados muito em odontopediatria, onde se tem ali uma estratégia, daqui a pouco está tratando aí uma criança com necessidades especiais, enfim, se tem aí uma demanda de procedimentos rápidos, né, onde segundos pode fazer a diferença em termos de se alcançar o resultado esperado. Então, o nome de vidro para TRA, ou de alta viscosidade, tem um nicho aí bem interessante aí para os tratamentos odontológicos. E também podemos ter os modificados por resinas, como eu falei, que é essa linha de mistura, né, que começam de maior parte de componentes de nome de vidro, cimento de nome de vidro modificado por poliácidos e resinas poliácidas e resinas, né, que tem o acréscimo até das partículas de vidro do nome de vidro que vão se solubilizar liberando flúor, chamados compômeros. Então, a menor estabilidade de degradação de partículas, porque elas são partículas vítreas que vêm do ionômero de vidro, mas toda a matriz semelhante à resina composta é da resina composta. Tá? Isso pode conferir alguma possibilidade de doação de flúor, entretanto, também vai ter uma degradação maior, se a gente considerar a longo prazo, a comparação com resinas compostas. Então, vamos lá. Antes de a gente prosseguir, pessoal, é importante, já vamos dar o nome correto aqui, não vamos dar nomes aos bois aqui. A gente tem falado reação de presa, nós temos uma característica da reação de presa do cimento, do nome de vidro, que se chama reação de presa do tipo geleificação. Por que geleificação? Nós vamos lembrar da gelatina, onde a gente vai fazer uma mistura do pó ao líquido, né? Vai misturar em água quente, depois vai um pouco na geladeira, e aí o que vai acontecer? Vai formar a gelatina propriamente dita, né? Então, esse gel, formação de géis no cimento de vidro, vai ser um gel de polissais que vai dar as características da reação propriamente dita. Esse formato aqui dessa reação, em que a água é importante aqui para ionização de sais, para liberação de ácidos e, enfim, essa água vai dar adesividade, vai liberar flúor. Vamos ver que esses materiais têm capacidade de doação de flúor
e outras características que a gente vai ver na sequência. Então, também é importante destacar que na reação de presa dos cimentos de nome de vidro, nós temos um tipo de reação chamado ácido-base. Ela vai envolver 3 fases: a fase de dissolução, a fase de gelificação e de endurecimento continuado ou presa continuada. Na fase de dissolução, o que nós vamos ter? Aqui demonstrando aqui em parte gráfica. Nós vamos ter uma liberação inicial quando a gente mistura aqui nos primeiros segundos pó e líquido, nós vamos ter uma grande liberação inicial aqui de alumínio, seguida de alumínio e mais ainda de cálcio. Então, a mistura cálcio e alumínio vai ser importante para a formação aqui do gel. Tá? Esses 2 compostos, né, que estão presentes nos vidros. Aqui nós temos aqui a imagem de um vidro, né, representando uma partícula de vidro que é atacada aqui quando a gente mistura pó e líquido e faz a mistura manual. Quando a gente coloca o ácido poliacrílico em contato com essa partícula de vidro, o que vai acontecer? Vai começar a acontecer uma diluição, uma solubilidade, né, dessa partícula, formando aqui um gel inicial, que é o que vai, obviamente, iniciar o processo de presa do cimento do nome de vidro, transformando ele em gel. Então, os íons hidrogênio, que vem dos ácidos, né, que vão atacar as partículas de vidro, inicialmente cálcio e alumínio, que vão fazer parte da formação do gel. Alumínio também muito importante, né, que é um agente trivalente, então ele vai fazer o quê? Vai participar das ligações cruzadas. Então, ele vai dando estabilidade à matriz aqui, graças ao seu material trivalente e formando, então, as ligações cruzadas que vai estabilizando o material. E depois, posteriormente, uma liberação mais lenta, nós vamos ter a liberação de flúor e sódio. Vão se combinar, fluoreto de sódio, que é uma forma aqui de liberação de flúor. Essa ligação não é tão estável, então esse material vai se solubilizando. Por isso que a gente pode dizer, você vai encontrar isso em vários artigos, vários livros, vários materiais didáticos, que os nomes de vidro são materiais que doam flúor, a característica desejável de doação de flúor. Não que o flúor seja uma solução para tudo. Quando nós temos problemas aí de formação de biofilme, não tem flúor que resolva, né? Senão uma boa escovação, uma boa higienização e remoção de biofilme. Outras características também de pacientes que sofrem processo aí, bulimia ou métodos de solubilidade química do próprio esmalte dentário, também não vai ter flúor que resolva por si só. Então, é importante também entender que é um aditivo aqui, a liberação de flúor faz parte, é um bom cartão de visitas quando a gente indica, principalmente em pacientes que demandam maior liberação de flúor, a utilização de cimentos de nome de vidro, tá? E aqui, então, como eu falei, aqui a liberação de hidrogênio e formação aqui de gel, de polissais, principalmente cálcio e alumínio, que vão ser importantes para manutenção da estrutura do material propriamente dito, né? E flúor e sódio, que vão ser liberados para o meio, no caso aqui tendo o efeito desejável da liberação de flúor. Pessoal, falei todos esses termos químicos aqui, mas o que é importante a gente entender disso lá na clínica, pessoal, quando vocês estiverem na clínica, é que por ser um material em que eu tenho reação de água, de ácido poliacrílico, com presença de água, liberação de hidrogênio, ataque às partículas de sílica, né, ou gel, que vai formar o gel de polissais. Nós temos esse equilíbrio da água, que a água vai ser importante, então, para fazer toda essa reação. Então, por ter a água, é muito importante a gente tomar cuidado, porque nos estágios iniciais de reação, nós vamos ter o risco de contaminação pela saliva, por sangue. Então, tem que tomar cuidado muito grande para que essa reação se processe sem os contaminantes externos, sem água que venha de fora, por saliva, por sangue ou por alguma outra forma de contaminação e que desequilibre esse balanço de estrutura química, né, que tem que ter durante a reação de presa, durante a gelificação desse material. Então, isolamento absoluto, isolamento relativo, ou qualquer forma, sugador de alta potência, todas as formas possíveis para que a gente possa controlar a contaminação durante a inserção de uma restauração de nome de vidro, durante os primeiros minutos da reação de presa. Posteriormente, o que a gente vai fazer? Nós vamos, obviamente, passar uma cobertura, né, pode ser um sistema adesivo sobre esse material, que vai evitar a saída de água do interior da estrutura, a saída em demasiado de água,
Dessa forma, nós vamos conferir a melhor propriedade possível do material, no sentido de evitar a cinérese, que é a perda de água, ou embebição. A cinérese está presente na reta final da presa do material, e a embebição nos primeiros segundos em que pode ter a entrada de água pela saliva, por sangue, por qualquer outra forma de contaminação, e degradando assim o material. O material que recebeu água ou perdeu muita água, no caso da cinérese, sem a proteção apropriada, está sujeito aí a degradações significativas, principalmente a alta solubilidade, desgaste aumentado, vai ficar o material opaco, não vai ficar o material bem aplicado. Tá? Então, essa é a forma que nós temos para proteger essa reação toda. Proteger de contaminação nos segundos iniciais, ou seja, proteger da embebição, e numa segunda parte, proteger da cinérese, aplicação de um sistema adesivo que vai evitar a perda de água do interior da massa do material para fora, que vai levar variavelmente à degradação. Então, esse é o aspecto final do ionômero que tomou presa. O que nós temos aqui? As partículas que foram parcialmente solubilizadas, né, pelos ácidos, principalmente ácido poliacrílico, que vai formando aqui uma sílica, né, ou seja, uma substância gelatinosa ao redor dessa partícula, e ela vai se intertravando aqui, principalmente a ação do alumínio que foi liberado, né, o agente de ligações cruzadas aqui, e vai... Então, nós vamos ter uma matriz em que eu tenho partículas de vidro reforçando essa estrutura que foram parcialmente solubilizadas. À medida que essas partículas são solubilizadas, obviamente eu tenho os demais componentes para a formação aqui desse gel de polissais, que é a massa do ionômero de vidro propriamente dita. Então, sempre vou ter partículas que não foram totalmente consumidas e que vão servir de reforço, semelhante à resina composta, onde tem partículas de vidro no interior da sua composição. Esse é o aspecto final de ionômero de vidro que tomou presa, que gelificou durante o tempo aí, o tempo necessário para a reação de presa. Então, mistura de gel com partículas parcialmente dissolvidas. Bom, algumas características nós vamos ter: adesividade, já falei para vocês, pelo simples fato de eu ter uma solução ácida, liberação de íons de hidrogênio, e que nós vamos ter um mecanismo de quelação ao cálcio aqui, ligação ao cálcio. Então, nós temos uma adesividade, ela obviamente não é tão grande como um cimento, uma resina composta, um sistema adesivo, mas, comparado aos demais cimentos temporários, podemos dizer sim que os ionômeros de vidro têm adesividade à estrutura dentária. Então, para se obter uma boa união, uma boa adesão, semelhante à resina composta, semelhante à aplicação do ionômero semelhante à aplicação de sistemas adesivos, eu tenho que tomar cuidados com o preparo da superfície. Como tenho dito para vocês, semelhante à pintura, né? Aplicar adesivo, aplicar materiais adesivos, é semelhante a aplicar tinta. A parede tem que estar limpa, tem que estar seca, tem que estar uma série de características que a gente vai observar aqui que nos aproximam a odontologia das pinturas, propriamente dita, né? Então, obviamente, não pode ser uma superfície engordurada, uma superfície contaminada. Podemos usar, inclusive, o líquido que contém o ácido poliacrílico para fazer para esfregar na cavidade. Esse ácido poliacrílico a 10%, que eu tenho na composição dos líquidos, se eu deixar de 10 a 15 segundos, ele vai preparar a superfície, vai acondicionar, dando mais adesividade aos cimentos de ionômero de vidro posteriormente. Então, eu posso usar, inclusive, o líquido, do componente líquido, né, para colocar lá com microbrush, deixar por 10 a 15 segundos, e assim eu vou ter maior adesividade desses materiais. Isso faz parte aqui das instruções de uso. Posso ter também a união esmalte, como eu falei aqui, ligações ao cálcio e ligações por ponte de hidrogênio. É o mecanismo de adesividade desse material. A liberação de flúor ocorre com maior intensidade nas primeiras horas. Mostrei para vocês aquela linha, né, do estágio de processamento da reação de gelificação do cimento de vidro. Ela vai auxiliar na remineralização e resistência, né, à demineralização. O material que doa flúor tem essas características, isso é bastante indicado em situação de cárie rampante, e pode ser recarregado, ou seja, também é descrito na literatura
conforme tu aplica ácido tópico, fluorfosfato acidulado, flúor neutro, enfim, sobre as restaurações que contêm flúor, ele pode absorver um pouco esses flúor para liberação lenta e gradativa. Eu, particularmente, estou reproduzindo aqui para vocês, mas, claro, é uma propriedade que temos que interpretar com a devida cautela, né? Não vai fazer milagre, obviamente, com a incorporação de um pouco de flúor que ele vai receber da aplicação dos géis. E confere adicional efeito antibacteriano, uma vez que o flúor tem essa propriedade também antibacteriana. Em relação à solubilidade, aqui nós temos quando comparado à resina composta, também um calcanhar de Aquiles desses materiais. Como é um cimento à base de água, nós vamos ter, obviamente, uma solubilidade aumentada, uma solubilidade maior, se comparado à resina composta. Mas essa solubilidade não tem como eu tirar ela, porque eu preciso da água para fazer a dissolução do cimento, a reação de presa propriamente dita. Ela pode, então, a longo prazo, representar formas de desgaste, erosão e abrasão, inclusive com a escovação desse material, se a gente deixar por muito tempo. Tá? Então, é necessário ter aí esse equilíbrio de água, né, para a função da água para a reação de presa, mas, obviamente, acaba sendo a médio e longo prazo o calcanhar de Aquiles, a degradação de cimentos de ionômero de vidro. E em relação à biocompatibilidade, pessoal, o que nós podemos abordar? São materiais biocompatíveis, tanto é que são indicados para proteção do cimento hidráulico de cálcio, quando é aplicação direta sobre a polpa, ou em cavidades muito, muito profundas, né, que a gente já abordou isso nas últimas aulas, quando eu tenho aquele aspecto róseo da dentina, indicando que eu estou em dentina muito profunda e a permeabilidade ali é muito grande. Por que eles têm essa biocompatibilidade aí? E uma irritação pulpar moderada. Moderada, e se eu colocar direto sobre a polpa, obviamente a gente não vai fazer isso, mas eu tenho cadeias longas desses componentes do ionômero de vidro, né? Então, também eu tenho a alta afinidade por cálcio, vai ter adesão a cálcio, então esses componentes, que são esses ácidos que podem ser liberados durante a presa do ionômero de vidro, eles vão ter rápida ligação aí, principalmente a dentina peritubular. Tá? Não vai, e, além do mais, são cadeias pesadas, né? Não vai ter uma mobilidade tão alta como o EMA, que a gente aprendeu no ionômero de vidro. E isso vai conferir, então, menor possibilidade de irritação pulpar ou citotoxicidade, propriamente dita. Então, além do mais, o ácido poliacrílico também é um ácido fraco, não é um ácido tão forte, né? Peso molecular já falamos, a reação aqui também é lenta. E ele vai ser ligado, então, aos cálcios dos túbulos. A relação pó-líquido também influencia o grau de acidez e a duração do pH baixo. Então, uma vez que a gente respeita as instruções do fabricante, faz tudo direitinho, eu vou ter, então, um pH que já foi testado aí, do desenvolvimento desses materiais, e uma massa que não libera tantos monômeros livres, tantos componentes livres, que eu quero dizer, capaz de promover citotoxicidade na polpa. Via de regra, então, para restaurações muito profundas sobre a aplicação de hidróxido de cálcio, que aí sim é material de contato com a polpa, né? Sobre ele, para evitar a solubilidade dos hidróxidos de cálcio, temos sim uma biocompatibilidade desses materiais que são indicados aí, os cimentos de ionômero de vidro. E o coeficiente de expansão térmico linear, aqui eu tenho de 8 a 13 no cimento de ionômero de vidro, o esmalte 11,4, a dentina 8,3, posso dizer então que o cimento de ionômero de vidro tem um coeficiente de expansão térmico linear semelhante ao esmalte e à dentina. Tá? Então está intermediário aqui, por isso que eu posso indicar ele para reforço de cúspides, socavadas e demais estruturas, né, que perderam aquele suporte de dentina, deixando o esmalte ali sujeito à fratura. Então eu posso reforçar assim com o cimento de ionômero de vidro. É uma das indicações, inclusive, desses materiais, dado esse coeficiente de expansão térmico linear ser semelhante ao esmalte e à dentina. Então, conforme aqui, às vezes, não fica uma imagem muito boa para a gente falar hoje, num dia mais frio, né? Mas no verão, vocês vão lembrar desse exemplo, novamente, a ingestão aqui de substâncias frias, né, de alimentos frios, que vão gerar contração da restauração, também contração da dentina e o esmalte, mas aí a diferença em contração do material restaurador para o substrato dentário é mínima possível, né, quando se utiliza cimento de ionômero de vidro. E agora sim, o exemplo do
o dia de hoje, o cafezinho. Você deve estar aí, boa parte de vocês apreciando o cafezinho enquanto acompanho a aula. O cafezinho, então, substâncias quentes, vai dar uma dilatação na restauração, mas é semelhante à dilatação do esmalte e a dentina. Então, ou seja, a diferença entre entre contração e dilatação para esmalte e dentina, comparado ao ionômero de vidro, não é muito grande. Ou seja, são bem semelhantes, por isso que ele é indicado para essa função de reforço de estruturas que estão socavadas ou enfraquecidas. Aqui outro aspecto aqui, ó, se a gente for comparar a resina composta, obviamente a estética é inferior. Por quê? Mesmo que tenha alguma semelhança com o dente, são materiais mais opacos. Com o passar do tempo, não vai ter a translucidez da resina composta, vai sofrer mais desgaste, vai ter esse aspecto aqui, não. Então, superficial, não sendo um material indicado para entrar em cúspides funcionais, entrar em oclusão. Reconstruir toda uma cúspide aqui não é um bom negócio com cimento de vidro, uma vez que vai ter o desgaste bem mais acelerado do que a resina composta. E esse aspecto estético aqui, dado também pela menor estabilidade da matriz do cimento de vidro, ataque à água e dissolução, inclusive, das partículas, né, por componentes ácidos que vão dando esse aspecto rugoso e que, obviamente, perdem a estética. Alguns do nome de vidro são mais brancos, né, porque aqui tem um exemplo dele. Então, vamos dizer assim, fica com um aspecto não tão legal como um material que dá um aspecto mais amarelado. Tá? Então, enfim, estética é um material pelo menos branco, mas não é o forte da indicação dos cimentos de nome de vidro. Aqui mais um exemplo de rugosidade superficial, alguém que deixou o nome de vidro aqui por muito tempo, mesmo que seja nome de vidro de tripla polimerização, que são dos melhores que nós temos hoje, materiais resinosos, não adianta, eles não vão ter a longevidade, o brilho superficial, manutenção aqui de acabamento de uma resina composta. Inclusive, podemos ter problemas, inclusive, de longo prazo, se a gente colocar restaurações, até a escovação, né, pode ser um fator de abrasão suficientemente ativo para desgastar os cimentos de nome de vidro. Bom, em relação aos erros de proporcionamento, o que a gente vai tomar cuidado? Usar a espátula 24, não vamos, obviamente, fazer aquela pressão como a gente vai fazer para outros materiais, porque aqui eu tenho que aglutinar pó e líquido, né? Eu tenho que manter a integridade. Se eu fazer muita pressão, eu vou quebrando aquelas partículas de vidro, né? Vou alterando a granulometria, posso alterar completamente propriedades mecânicas desse material. Então, é aglutinar. O movimento que a gente vai usar, nós vamos praticar lá na clínica, é aglutinação. Qual é a diferença da espatulação para aglutinação? Que a aglutinação é um movimento mais suave, a gente mais preciso, assim, de mistura. E a espatulação, não, a gente vai fazer força mecânica para, aí sim, misturar bem pó e líquido, quebrando, ou melhor, misturando de uma maneira mais vigorosa pó e líquido quando a gente for espatular. Já a aglutinação é um movimento mais lento. Então, inclusive, a gente ganha, né, quando utiliza placas de papel em vez da placa de vidro, né? Porque aí eu tenho vidro com vidro. Lembre-se que o componente do pó do cimento de vidro são vidros, ácido solúvel. Então, se eu fizer muita pressão sobre o vidro, eu vou ter mais estrago do que, obviamente, sobre papel. Então, até isso a gente tem que prestar atenção. Então, não vou colocar muito pó, tem que respeitar uma colher dosadora de pó para uma de líquido. Aqui já, botando essa imagem, chamando a atenção de vocês, pessoal, que vocês estão chegando no momento lá da clínica, da pré-clínica, vocês vão ter contato com os demais materiais restauradores temporários e é bem fácil a gente fazer confusão de espátula. Então, as espátulas elas estão disponíveis em cor específica para cada tipo de material. Se eu pegar, por exemplo, uma espátula do cimento de vidro restaurador e usar ela no cimento de vidro de cimentação, vai dar erro. Tá? Então, prestar atenção nos detalhes de cor da espátula para que eu realmente esteja utilizando a colher dosadora do sistema. Tá? Não posso usar a colher dosadora, daqui a pouco é de outro material, ou de outro tipo de vidro, ou de outra marca, não vai dar certo. Então, isso é um aspecto, parece detalhezinho, mas é bem importante. Tá? Prestar atenção. Já adiantando aqui, ó, tem colher dosadoras que eu tenho uma colher dosadora, 1, 2, 3, 4 risquinhos. Alguns materiais apresentam esse formato que, quando for indicada essa colher, você vai colocar
uma colher dosadora de pó para 4 gotas de líquido. Mas isso não é para o cimento do nome de vidro, isso é para outros materiais. Se vocês pegarem uma espátula dessa, verifique se vocês estão usando a espátula correta para manipular. Melhor, estou falando de espátula, estou me referindo à colher dosadora. A colher dosadora ela é a correta para a utilização do material que vocês vão manipular. Então, não colocar também pouco pó. Tomar cuidado, porque no final, se a mistura estiver muito fluida, teve alguma coisa errada aí, talvez possa ter colocado mais líquido do que deveria, ou menos pó. Vai aumentar a solubilidade e diminuir a resistência à abrasão, né? Se eu não prestar atenção nesses detalhes. Aqui depois a gente vai disponibilizar isso para que vocês possam acessar, mas a maneira de manipular um nome de vidro para tipo cápsula. Eu vou apertar ele e vou utilizar essa pistola, né, em detrimento das seringas cêntricas. Por quê? Por que eu não preciso usar a seringa cêntrica? Porque a própria cápsula aqui, além de ter a dosagem recomendada aqui dentro, por isso que a gente vai apertar o invólucro para misturar, sofrer a ação do amalgamador, da trituração mecânica, da agitação intensa, ela já tem essa ponta que vai facilitar a inserção do material no local de aplicação. Então, muito conveniente, quando possível, utilizar cimento de vidro em cápsula. Lembrando aqui que a cinérese é a perda de água, isso aqui tem uma importância clínica nos primeiros minutos, tanto cinérese como embebição. Então, contra a cinérese, que é a perda de água, nós vamos tomar cuidado de colocar uma camada protetora de material. E contra a embebição, tomar cuidado com o isolamento absoluto. Que eu acho que está invertido, pessoal. Primeiro vem a embebição, que é aqui está denunciado correto, perder água para o meio nos primeiros 4 minutos, e depois aqui a cinérese, não chama a atenção, que tem um erro aqui no slide, que eu não havia percebido, que é ganhar água após os 4 minutos. Então, contra a perda de água, nós vamos colocar o quê? Esse carinha aqui, ó, que vocês já aprenderam na aula de adesivo, professor Rafael, o sistema adesivo. Isso aqui é o bonde. Por que o bonde especificamente? Porque é uma resina fluida. O bonde é basicamente uma resina fluida, então vai ter maiores propriedades mecânicas para ser aplicado sobre o nome de vidro. E aí, sendo aplicado, fotoativado, ele vai proteger esse material da perda exagerada de água, enquanto o material está processando a sua reação de presa. Então, outro aspecto importante que eu falei da reação de gelificação. Pessoal, importante isso, não quer dizer que uma vez que o material endureceu, o material tomou presa, o material gelificou, que a reação de presa quimicamente ela encerrou. Pelo contrário, isso pode demorar até 7 dias, né, esse ataque de ácidos com os sais, para que ela realmente se finalize. Muitas vezes podendo ir além. Mas, então, mesmo que visualmente eu coloco um instrumental, verifico que o nome de vidro está bem duro, né, tomou presa, não quer dizer que a reação de presa se estabilizou, porque isso vai demorar muito mais do que esse tempo clínico, né, para a gente liberar o paciente. Por isso que eu tenho que proteger com sistema adesivo. Ah, professor, mas eu não tenho esse sistema adesivo aqui. Tem um sistema adesivo que é Primary Bond. Tudo bem, melhor que nada, use aquele. Se tiver esse aqui, é a primeira opção. Não precisa aplicar ácido, é só secar o material, aplicar um pouquinho, fotoativar, volatilizar o solvente, obviamente, fotoativar, e já é o suficiente, tá? Então, aqui nós temos já um cuidado clínico que nós devemos ter com esses materiais. Bom, nos cimentos de nome de vidro convencionais, vamos abordar um pouquinho sobre eles. Reforçados por metais, aqui eu tenho algumas marcas, né? Basicamente, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho um acréscimo de prata aqui na composição de cimento do nome de vidro. Bom, aqui já dizendo para vocês assim, professor Piva, a gente já não está mais usando amálgama. Você vai colocar agora, vai nos convencer de utilizar um cimento do nome de vidro que tem um aspecto metálico semelhante ao amálgama. Mas é legal isso. Pessoal, como eu falei, não descartem os materiais lá nas caixinhas lá do
da cabeça de vocês, né, da memória de vocês. É importante saber que existe esse tipo de material, que ele pode ter uma função, talvez, onde a estética não é tão necessária assim para cáries rampantes ou controle de cárie. Esse material tem um efeito antibacteriano bem interessante, né? Um material que ganhou popularidade em função desse efeito antibacteriano, pelo acréscimo de prata na composição do pó. Bom, tem que ter radiopacidade, boa adesão, resistência à compressão. No entanto, vai ter uma estética inferior aqui. Tá? Então, quando a gente utilizar esse material, reforçados por metais, ou CERMENT, pode ser chamado, seu número de vidros que vão ter menor estética, tá? Dado esse aspecto semelhante a metal. E os de alta viscosidade são os ionômeros de vidro indicado também para TRA, de várias formas, marcas, formatos, aqui pode ser pré-capsulados, ionômeros de vidro que vão ter uma consistência, né, de manipulação bem mais, são materiais mais viscosos, e vão ser indicados dentro daquela técnica que eu falei para vocês, de tratamento restaurador atraumático. Pode ser uma lógica para criança, né, para odontopediatria, como também numa lógica de aqueles tratamentos em saúde pública, onde primeiro se fecha as cavidades e depois se melhora ali as restaurações. Bom, os modificados por resina, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter ionômeros de vidro que vão ter o acréscimo de hidroximetilmetacrilato, um componente que vocês vão lembrar lá do sistema adesivo, que vai estar presente, então, aqui, para o material se tornar fotopolimerizável. Pode ter incorporação de bis-GMA e, obviamente, vou ter o sistema de fotoiniciação, como eu tenho nas resinas compostas, canforoquinona, EDAB, sistema binário, né? Um fotoiniciador com um coadjuvante de polimerização, que é DAB, e mais o BHT, que é um estabilizante, que não deixa o material tomar presa espontânea, né, no transporte, dentro de cápsula, durante o armazenamento. Então, posso ter esses componentes aqui fazendo parte dos ionômeros de vidro que vão conferir a possibilidade de serem fotoativados, de tomar presa por luz visível. Tá? Então, alguns materiais, inclusive, eu tenho reação de tripla cura, ou seja, tem a reação ácido-base, tem uma reação ao escuro, que eles costumam dizer, e ainda tenho a reação de fotopolimerização. Por que é tão importante, assim, pessoal, ter essas três formas de polimerização quando eu estou utilizando um material fotopolimerizável? Aqui um dos mais aceitos no mercado de longa data, o Vitremer, da 3 que foi premiada aqui no Sumitra Mitra, né, da 3M, como uma das mais inovadoras, né, em banco de patentes, enfim. Então, um dos produtos da idealização dela é uma pesquisadora na época ainda 3M, que eu tenho um produto em que eu vou misturar, eu vou ter um primer específico, né, para aplicar na dentina, não vou precisar usar o líquido para condicionar a dentina, eu vou ter o líquido dele mesmo, que aqui está, vou misturar pó e líquido, e eu ainda vou ter uma substância protetora, né, um material protetor, que vai ser o material vai substituir o sistema adesivo. Pessoal, vocês me ouvem? Tem um barulho aqui, não sei se perdi a conexão. Tá ok. Uma interrupção aqui. Vocês estão conseguindo visualizar a projeção aqui? Tá ok, vou continuar. Se qualquer coisa aqui, eu fico de olho aqui no chat. Vou tentar aqui parar de compartilhar e compartilhar novamente. Vocês estão visualizando a imagem que para mim não está aparecendo. Só me confirma a imagem do slide. Então estão visualizando. Então vou continuar assim para não... Bom, se parar aqui o compartilhamento, vocês avisam. Eu vou continuar assim para não ter que
enfim, perder aí a sequência da gravação. Então, aqui nós temos esse cimento do nome de vidro, então, que vai ter, então, aqui no caso do Vitremer, da 3MESP, nós vamos ter líquido, né, que vai ser usado, são 3 bisnagas de líquido, né, uma delas para fazer o condicionamento da dentina, a outra para misturar com o cimento do nome de vidro, e a outra para dar o glaze, ou seja, para dar aquela proteção contra a perda de água, contra a cinérese. Então, já tenho isso nos componentes. E aí, olha só, esse material, se eu colocar na cavidade, eu posso deixar ele tomar presa não preciso botar em camadas incrementais, como a resina composta, preencho toda a cavidade. Não preciso deixar esse material... não preciso usar fotopolimerizador, mas eu posso, usando o fotopolimerizador, determinar o final do tempo de trabalho, né, de uma maneira mais conveniente. Mas notem que, ao usar o fotopolimerizador, vai ter locais, obviamente, que a luz não vai atingir. Principalmente se eu estou restaurando todo um dente, fazendo uma restauração bastante extensa, vocês sabem disso, né? Que, por isso que a resina composta é indicada 2 milímetros, a luz não vai penetrar em camadas muito profundas. Passou ali de 3 milímetros, 4, a luz já não chega mais. Por isso, esse material vai ter 2 reações de presa adicional, que é ácido base, que a gente estudou aí nos cimentos de nome de vidro, mas ainda vai ter uma reação no escuro, ou seja, 2 mecanismos adicionais para que esse material garanta a presa onde a luz não atingiu, garantindo assim uma estabilidade desse material. Aqui nós temos outras marcas também com essa disponibilidade aqui. E vocês vão ver que os cimentos eles são fotopolimerizáveis quando eu tiver essa denominação fotopolimerizável, ou LC, né? Light Cure, quer dizer fotopolimerizável, ativado por luz. Vocês vão ver, então, essa denominação no LC, vários materiais com a função LC, indicando que ele pode ser ativado por luz visível. Quando presente, repetindo mais uma vez, é muito cômodo, muito prático a gente determinar o final do tempo de trabalho. Isso vai facilitar que a gente libere o paciente mais cedo, não precisa ficar aguardando aqui o final da reação. Bom, se encaminhando mais para o final da aula, pessoal, a aula já está acabando, quem já estiver cansado aí, várias informações no dia de hoje, mas a nossa aula está acabando, vamos só fazer aqui já entrando naquela reta final de resumão do que a gente viu. Nós temos menor sensibilidade à umidade quando a gente utiliza esses materiais, ou seja, materiais resinosos. Sensibilidade à umidade então, vou ter que tomar cuidado, né, para que tenha controle do campo operatório. Aí a gente vai garantir utilizar sugador. Se tiver o sugador de alta potência, melhor ainda, aquelas bombas de vácuo. Dique de borracha, daqui a pouco não é o caso de usar dique de borracha, mas pelo menos botar colete de algodão, colocar lá uma gaze na língua para evitar que a língua toque. Enfim, tomar todas as garantias possíveis, né, fazer o nosso melhor para o controle do controle da umidade do campo operatório. Eles vão proporcionar maior tempo de trabalho, então a reação não é tão rápida como o isonômero de vidro quimicamente ativado, apesar de ter a reação química, ela não se processa de maneira tão rápida, ela dá tempo para que a gente possa inserir o material e quando ativar a luz visível, o fotopolimerizador, aí sim ele vai determinar o final do tempo de trabalho. Maior resistência ao desgaste e compressão, então esses cimentos de nome de vidro modificado por resinas vão ter maior resistência ao desgaste e compressão do que os convencionais, maior estabilidade dimensional, a estética aqui, para ter os componentes resinosos também vai ser melhor, e maior tenacidade à fratura, se eu quiser daqui a pouco fazer uma crista marginal, fazer uma ponta de cúspide. Como eu falei, não é a primeira opção, mas pode ter certeza que quando eu tiver que fazer isso, se for com ionômero resinoso, a expectativa de durabilidade vai ser maior do que os convencionais que vão fraturar. Algumas desvantagens, não vão ter a liberação de fluor como esses ionômeros de vidro fotopolimerizáveis, eles não vão ter a liberação de fluor como eu tenho nos ionômeros convencionais. O coeficiente de expansão térmica linear pode ser um pouquinho aumentado e também vou ter, infelizmente, como eu fiz essa opção de componentes resinosos, coloquei monômeros, conversão de monômeros em polímeros gera, invariavelmente, a contração. Então, a contração aqui vai ser aumentada pela herança que esses materiais vão ter da resina composta. Bom, se eu continuar aqui, então, fazendo uma comparação,
eu vou ter menor resistência dos convencionais e maior resistência dos fotoativados. Resistência aqui é a compressão. Liberação de flúor, tá? Vou ter maior liberação de flúor aqui nos quimicamente ativados do que nos isômeros de vidro fotoativado. E aqui vou ter materiais mais estéticos também quando for fotoativados, comparado aos convencionais, os quimicamente ativados apenas. Vai ser menos estético, podendo variar aqui de amarelos opacos até branco opaco ou brancos como cor. Bom, de forma geral, nós vamos ter aqui uma adesão a estruturas dentárias via quelação, no papel ativo aí, desses ácidos que vão se ligar ao cálcio presente no dente. São materiais que vão conferir, isso aqui estou falando em números gerais, pessoal. Efeito anticariogênico pela liberação de flúor, coeficiente de expansão térmica linear semelhante ao da dentina, isolamento térmico elétrico, eu vou ter, então, é um bom isolante térmico elétrico, né, os isômeros de vidro, biocompatibilidade e resistência satisfatória para a utilização, seja como cimentação, como restaurador ou base de forramento. Em contrapartida, eu posso ter baixa translucidez, ou seja, não vão ter estética da resina composta, mas vão ter melhor estética do que os demais cimentos temporários. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Pode desenvolver alta rugosidade se eu deixar esse material por muito tempo, seja no de vidro convencional, modificado por resina. Eu posso ter, então, em determinado grau, maior rugosidade, consequentemente, manchamento, perda de brilho e com tudo que vem no pacotão aí em anexo, né? Quando eu perco essa rugosidade. Eu vou ter um material que vai se desprendendo, né, da superfície e vai gerando essa superfície alterada aí, antiestética. Dificuldade de polimento, ou seja, não é que nem a resina composta que eu posso chegar lá e polir novamente, e enfim, aqui eu posso não ter aí todas as facilidades em termos de atingir, né, aquele resultado estético satisfatório, mesmo que eu use todo o kit de acabamento e polimento, com as pontas abrasivas, enfim. Então, tem que garantir esse lisura superficial, mas tanto a lisura superficial como a anatomia, a gente não vai poder, obviamente, caprichar na anatomia conforme a gente faz lá com a resina composta. Tem que, de certa forma, proteger esse material também de fratura. Não posso fazer uma anatomia tão aguçada em fundo de sulco, ponta de cúspides, enfim, ponta de cúspide necessário nem fazer com o nome de vidro, mas se tiver que fazer, tem que dar uma simplificada para não deixar o material muito suscetível à fratura. E aí, pessoal, qual material escolher? Se eu fizer a comparação aqui de resina composta com o nome de vidro, eu estou comparando mais com resina e menos com outros cimentos temporários, que a gente não viu ainda, mas quando eu comparar com resina composta, sempre que a primeira opção recair sobre um tratamento mais resolutivo, já vou usar direto resina composta. Se não colocou hidróxido de cálcio, não tem a necessidade da proteção do hidróxido de cálcio, né, com cimento de vidro, se possível, fazer com resina composta. Por outro lado, naquelas questões de odontopediatria, enfim, de manejo de pacientes, enfim, se eu colocar na balança, daqui a pouco a longevidade não é a opção principal da indicação de materiais, vou considerar os cimentos de nome de vidro. Facilidade de remoção, bem mais fácil de remover do que a resina composta. Então, para restaurações temporárias, naquele exemplo que eu mostrei para vocês lá da endodontia, de selamento de abertura de selamento de dente, né, que a gente fez o acesso endodôntico, se eu estou pensando em remover aquela restauração temporária para continuar a segunda sessão do tratamento endodôntico, eu vou, obviamente, usar um material que seja fácil de remoção. A resina composta já vai me dar mais trabalho para remover. Então, isso pode ser um indicativo da utilização do nome de vidro em detrimento de resina composta. Vou avaliar a extensão da estrutura dental remanescente, verificar que quando o dente está muito desgastado, às vezes, colocando ionômero, ele não vai ter uma adesividade tão grande como uma resina composta, eu posso ter fratura de cúspides, enfim. Então, tem determinadas situações onde, mesmo que eu queira fazer um selamento, o dente está tão enfraquecido que eu tenho que reforçar ele, a maioria das vezes utilizando a resina composta. O formato da cavidade, considerar também aquela situação que eu faço uma técnica tipo sanduíche. Se for uma restauração classe 1 favorável, então a gente colocar sobre o cimento hidróxido de cálcio, quando ele foi aplicado já sobre a polpa, um
o material restrito à parede de fundo do preparo, uma base de cimento de vidro, e restaurando o resto com resina composta. Se for uma classe 2, avaliar com devido cuidado. Se eu tiver que deixar toda uma camada, se estiver trabalhando a nível um pouquinho subgengival, com dificuldade de isolamento, depois de aumento de coroa clínica, procedimentos da periodontia, eu posso utilizar, sim, cimento de vidro, mas eu vou usar, obviamente, os cimentos modificados por resina, que vão ter mais longevidade para ficar uma camada restrita lá no limite amelo-dentinário, lá no fundo de uma restauração classe 2. Se tiver que deixar, vai ser chamada técnica do sanduíche aberto. Coloco, então, esse material entre os inomes de vidro escolhido, de maior solubilidade, menor solubilidade, maior durabilidade, para ficar, então, no fundo de uma restauração classe 2. O restante, então, restauro com resina composta. E por aí vai, pessoal. Então, eu acho que tivemos aqui a oportunidade, então, de abordar. Eu vou deixar aqui essa aula é uma aula longa, como eu falei, a gente vai ter